dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma noite com o nosso programa Profetizando as Nações. Hoje quem está apresentando sou eu, pastor Tiago. A pastora Rosângela não pôde estar presente no programa de hoje, mas eu, pastor Tiago, vou estar aqui levando o programa, apresentando nossos amados irmãos convidados, diácono Edson Ferreira. A graça e a paz, meu irmão, seja bem-vindo. E a sua esposa, a irmã Damares Ferreira. Graça e paz, irmã, que seja bem-vinda em nome de Jesus. Esse casal aqui abençoado conhecemos há bastante tempo, e principalmente o diácono Edson, que faz uma obra muito poderosa, muito corajosa, e que eu creio em nome de Jesus que ele tem muitas coisas para realizar para o reino do Senhor. Amém? E eles estão aqui como convidados esta noite, porque a irmã Damares tem um testemunho aí muito poderoso para entregar, para edificar a nossa fé. E logo em seguida também o diácono Edson vai também trazer aqui uma mensagem poderosa da palavra de Deus para nos alimentar o Espírito também. Amém, amados? Vamos sentar? Oh, glórias! Amados irmãos, como vocês têm acompanhado aí os programas, né, nas últimas semanas, essa iniciativa que a pastora Rosângela, nosso querido amado irmão Diácono de Assis, que fica nos bastidores, né? Ele que é o responsável também por realizar essa parte técnica, que sem ele nós não conseguiríamos realizar esse programa. Por isso, meu amado irmão, em Cristo e na vida, Diácono de Assis, graça e a paz, que Deus abençoe sua vida. E amados, eu quero lembrar que os irmãos aí que estão nos acompanhando, que você está assistindo a esse programa, não esqueça de se inscrever no canal, para você continuar acompanhando os programas do Profetizando as Nações e também, né, as lives que nós transmitimos dos cultos aqui na Igreja Pentecostal do Poder de Deus e também, amados, pregações que são postadas e louvores e coreografias do nosso grupo de coreografia do El Elion aqui, que toda festividade o grupo está realizando peças e coreografias, também todas elas são realizadas aqui na igreja, também são postadas no nosso canal. Então não se esqueça, se inscreva no canal e também, se você deseja ser notificado a cada vídeo postado, não esqueça de acionar o sininho, tá certo? E comente, participe, comente sobre o que você ouviu aqui nos nossos programas, nos nossos cultos. Comente para que nós possamos conhecer, identificar você, saudá-lo e orar pela sua vida, tá certo? Queria dar a palavra para a nossa irmã Damares, que está com a oportunidade de dar o seu testemunho e com toda liberdade para a irmã falar o que Deus colocar no seu coração para edificar a vida dos nossos irmãos. Amém? Amém. Boa noite a todos que estão assistindo, paz do Senhor. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, né, para poder compartilhar com todos vocês, com o pastor Tiago. Muito obrigada também, primeiramente, pelo convite, né, pastora Rosângela, pastor Tiago. Fico muito feliz de poder contar um pouco sobre a minha vida, um pouco do que Deus fez na minha vida. Foram muitos milagres que Deus tem feito aí no decorrer desses 27 anos de vida. Mas eu vou contar um pouco aqui do que Ele fez através, né, de seus milagres, suas maravilhas.
E vou tentar, assim, resumir, contar mais detalhes possíveis, mas resumidamente, que se eu for contar tudo, vai se estender muito. Tudo começou em 2017. Estava grávida da nossa primeira filha. E eu tinha um problema, né? Um problema que eu nasci com esse problema, porém só fui descobrir, ter o verdadeiro diagnóstico na minha segunda gravidez. Minha gravidez, a minha primeira filha, correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência. Porém, com 26 semanas de gestação, 6 meses, eu entrei em trabalho de parto, comecei a sentir contrações. Não sabia que era contrações, porque eu ainda estava no 6º mês, era a minha primeira gravidez, eu não sabia identificar o que era aquela dor. Demorei um pouco para ir para o hospital. Quando cheguei lá no hospital, já estava em trabalho de parto avançado, né? Não sabia que estava. Demorei muito aí. Quando cheguei lá, não tinha mais jeito. Minha filha nasceu de 6 meses, ficou viva por 45 dias, né? E o Senhor levou. Pouco tempo depois, engravidei novamente do meu segundo filho, né? Que hoje é o Pedro Emanuel, meu filho do meio, que está aqui comigo. E novamente, com 21 semanas de gestação, eu fui na emergência e meu colo do útero estava novamente se afunilando para mim entrar em trabalho de parto novamente. Foi aí que eu descobri um problema que eu tinha, chamado insuficiência íntimo-cervical. O meu colo do útero, ele entrava em trabalho de parto antecipado. Quando o bebê começava a pesar, por volta do 5º mês, 6º mês de gestação, ele entendia que estava na hora do bebê nascer e entrava em trabalho de parto. E aí, com 21 semanas de gestação, eu tive que fazer uma cirurgia chamada cerclagem, que é como se fosse uns pontos que eles dão no colo do útero para poder segurar o bebê. E a partir daí tive que fazer repouso, fiquei de repouso absoluto, não podia ficar sentada, era deitada direto, até o final da minha gestação, né? Ele nasceu no tempo certo, graças a Deus, ocorreu tudo bem. E quando ele estava com 1 ano e 4 meses, eu descobri que estava grávida novamente, do meu filho mais novo. E até então também, né, já sabia que teria que refazer novamente a cirurgia, porque o meu problema ele não tinha cura. Se eu engravidasse 10 vezes, eu teria que refazer a cirurgia 10 vezes. E aí fiz no tempo certo, tudo correu bem, fiquei novamente de repouso. No dia 2 de maio de 2018, eu comecei a sentir contrações. E como eu tinha a cerclagem, tinha os pontos, né, eu não podia entrar em trabalho de parto em casa. Porque se eu entrasse em trabalho de parto e ele nascesse com os pontos, o colo do meu útero ia rasgar, não ia ter como mais fazer nada, né? Não ia poder engravidar novamente, nada. E comecei a sentir contrações, fui para o hospital no dia 2 de maio. Cheguei lá, realmente estava em trabalho de parto, já estava dilatando. E aí fui para a sala para retirar a cerclagem, porque tinha que fazer a retirada. Retirei tudo normal. E aí o trabalho de parto parou. 3 centímetros, não evolui mais. Fiquei 5 dias internada no hospital e o trabalho de parto não evoluiu mais. Na quinta-feira, no dia que eu estava completando 38 semanas de gestação, a médica veio e disse que induziu meu parto, porque com 38 semanas é considerado já o 9º mês de gestação, né? Como já estava no tempo, ela achou melhor já por bem induzir, porque eu já estava 5 dias no hospital e já tinha tirado cerclagem e já tinha parado, não tinha mais sentido nada. Em que ano, irmã, foi isso daí? 2020, desculpa. 2020 já? 2020, maio de 2020. E aí, né, colocaram os remédios e tudo, eu comecei a sentir as contrações, ligaram para o meu esposo para ele ir para o hospital. E aí, tudo ocorrendo assim, dentro da normalidade, né? Na minha gravidez também não tinha tido nenhuma intercorrência, fora o que, né, a cerclagem, tudo que eu tinha feito, mas nada de anormal. E aí começou, né, as medicações, comecei novamente a sentir as dores, o trabalho de parto.
E passei o dia sentindo dores e as dores aumentando. Quando foi às 5 horas da tarde, mais ou menos, 4h30, a médica veio e foi fazer o toque. Na hora do toque, a bolsa rompeu. Aí ela, não, então agora realmente está na hora, vamos para a sala de parto. Aí eu fui, ainda tomei banho e fui para a sala de parto. Foi um parto também normal, tive ele de parto normal, sem nenhuma intercorrência. Já tinha tido outros 2 partos, então já sabia, assim, mais ou menos o que iria acontecer, né? Meu esposo me ajudou muito, foi essencial, assim, no meu parto. E só que depois que ele nasceu, né, tudo bem, segurei ele, tudo, eu comecei a sangrar muito. Eu lembro que nessa época o diácono Edson entrou em contato comigo, não foi, com a pastora, pedindo oração. Eu lembro disso. E aí eu comecei a passar mal. E porque queria deitar de lado, nem eu sabia assim, o que eu estava sentindo. E aí, depois que ele nasceu, eu percebi algumas coisas que não tinham acontecido nos meus outros 2 partos que estavam acontecendo. Tipo, uma mulher que tem parto normal, ela sabe que quando a criança nasce, a barriga murcha, na mesma hora. A barriga murcha. E quando eu tive o Luiz Paulo, que foi meu filho mais novo, né, minha última gestação, eu percebi que na hora que a minha barriga murchou, essa parte aqui minha embaixo tinha ficado muito inchada mesmo. E eu fiquei, daí eu já comecei a perceber que tinha algo errado. Porque, né, sabia que não era para acontecer aquilo. E aí os médicos vinham, né, quem tem parto normal sabe que o médico, depois que nasce, vai fazer a lavagem, tirar a placenta. E aí eles ficam apertando a barriga para sair o resto de parto, para não dar infecção, né? E aí, quando o médico vinha, que ele apertava, eu sentia, assim, dores horríveis. Eu chego a dizer que eram dores maiores do que as contrações de trabalho de parto. Eram dores assim horríveis, que toda vez que ele vinha que apertava, me contorcia de dor. E eu sabia que aquilo não estava normal, porque das outras 2 vezes não tinha sido assim. E aí, né, foi correndo tudo, teve que pontear, tudo normal. Aí eles ainda vieram e me deram a injeção para parar com a hemorragia. Só que aí eu estava, né, sangrando muito, era muito mesmo. E aí eles vieram, me deram a injeção. Eu lembro que ainda trouxeram, eu não lembro se foi suco, sopa, alguma coisa, né, para me tomar. Porque eu já estava passando mal, a vista escurecendo. E aí eu lembro que eu tomei, eu lembro que eu bebi água e aí por um momento assim eu melhorei. Só que depois voltou tudo novamente, porque eu não parava de sangrar. E aí me levaram para uma sala para acompanhar, né, se realmente eu ia continuar sangrando ou não, se ia parar, porque o normal era parar, né? Só que aí não parou, continuou e era muito sangue. E o meu esposo conta assim que eles vinham e colocavam assim de 2 lençóis embaixo de mim e tiravam assim os lençóis ensopados de sangue. E aí eu fiquei sangrando por volta de 7h30, perdendo sangue direto. E aí eu comecei a passar muito mal. Eu já estava em um estado assim que eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia me expressar de nenhum jeito. Não conseguia falar, não conseguia levantar braço, não conseguia nada. Eu só escutava assim o que estava acontecendo ao meu redor e tudo assim como se estivesse muito longe. E aí eu lembro que eu quis muito falar com meu irmão, eu queria muito que meu irmão fizesse uma oração por mim, porque ali eu estava sentindo que eu não ia sobreviver. Eu senti naquele momento que ali estava chegando assim o final da minha vida mesmo. Aí eu comecei a ter calafrios muito fortes, eu não parava de tremer. Eles vinham, desligavam o ar-condicionado e colocavam cobertores e cobertores em cima de mim, e eu tremendo, não conseguia parar de tremer. Minha pressão chegou a ficar 6/4. E aí eles chamaram meu esposo para conversar. E aí eles disseram, olha, ou a gente leva ela para a sala de cirurgia e retira o útero dela, ou ela vai morrer de hemorragia. Vai sangrar até morrer.
E aí meu esposo falou, não, pode tirar, pode levar e pode tirar. E aí eu lembro que eles vieram, conversaram comigo e disseram que era uma possibilidade. Eles não me falaram assim logo de cara, né? Eles disseram, é uma possibilidade, a gente vai ver se foi alguma outra coisa que aconteceu, que está causando essa hemorragia, ou se vai precisar retirar o útero. E eu, tá bom, pode tirar, se for para precisar tirar, pode tirar. E aí eles já estavam querendo me transferir para um hospital que tivesse UTI, porque eu já estava usando oxigênio e lá eles não tinham. E eles estavam querendo me transferir para um hospital com UTI porque eu já estava muito mal mesmo. E aí, quando foi, eu lembro de ver o meu esposo assim. Foi antes do início dessa pandemia, não foi? Foi mais ou menos no meio da pandemia. Tava assim, no começo. Tava assim, começando a se alastrar os casos. E aí eu lembro do meu esposo assim, chorando do meu lado. Eu, num certo momento assim, eu abri os olhos e vi ele assim, do meu lado, segurando a minha mão. E eu só pensava assim, meu Deus, eu não vou sobreviver. Cuida, que o Senhor cuide dos meus filhos, dê força para o meu esposo, para ele cuidar dos meus filhos. Quis até ligar para minha mãe para se despedir, não deixaram, porque minha mãe é um pouco nervosa, assim, né? Meu esposo não contou para ninguém, guardou para ele, só contou para uma das minhas irmãs. Não contou para ninguém, assim, o que estava se passando, né? Ficou ele ali comigo naquele momento. E aí fui para a sala de cirurgia mais ou menos 00:30 da madrugada, né, do outro dia. Até então sangrando, não tinha parado um momento de sangrar. E aí eu fui voltando assim, me deram, tomei sangue, bolsas de sangue, 3 bolsas de sangue. E aí eu comecei assim a tornar, né, a entender mais ou menos o que estava acontecendo. E aí eu lembro que já na mesa de cirurgia, a médica chegou para mim e falou assim, olha mãezinha, a gente vai ter realmente que retirar o seu útero. Você vai ficar impossibilitada de ter outros filhos e tudo. E eu, não, tudo bem, pode tirar. E aí fui, né, para a mesa de cirurgia. Eu lembro que eu fiquei assim, atenta a tudo. Lembro deles conversando, o médico conversando, perguntando se eu já tinha filhos. E aí a cirurgia, né, ocorreu, graças a Deus deu tudo certo. Foi um sofrimento para mim, porque eu estava com calafrios muito grandes, não podia mexer, tive que ficar com os braços assim estendidos. Eu me lembro que depois meus braços doíam muito, porque eu com calafrio e eu ficava assim, ó, eu pedia, por favor, deixa eu soltar meus braços, que eu queria assim, procurar um jeito de aquilo ali parar e não podia. E a cirurgia durou mais ou menos, acho que umas 2 horas, 1h30, 2 horas. E aí, pronto, eu lembro que eu fui para a sala de recuperação. E até então, né, meu esposo lá, querendo saber notícia. Quando acabou a cirurgia, os médicos, né, chegaram para ele, contaram que tinha corrido tudo bem. E aí, quando foi mais ou menos 5 e pouco da manhã, depois da minha cirurgia, né, Deus enviou um anjo lá, uma mulher que estava na sala de recuperação, a enfermeira, e viu ele lá deitado no banquinho lá em frente, querendo saber notícias minhas, porque até então ele não tinha tido mais, né? Só que a cirurgia tinha ocorrido tudo bem. E aí ela liberou ele para entrar, escondido assim, né? Porque não podia. E aí eu lembro que ela falou só assim, chegou perto de mim e falou assim, moça, o seu esposo tá ali. Aí eu olhei assim, aonde? Eu ainda muito fraca, né? Muito zonza. Aí ela, levante um pouquinho a cabeça. Aí eu levantei, vi ele, aí fiz assim. Aí foi que ele ficou assim mais tranquilo, né, de me ver, que eu estava bem, né? Já tinha estabilizado, tinha parado o sangramento já total, não estava mais sangrando de jeito nenhum. E aí, pronto, né? Fui me recuperando, isso na sexta-feira. Fui ver o meu filho já com mais de 24 horas que ele tinha nascido, porque elas não trouxeram para mim, porque eu não tinha condições nenhuma de ficar com ele. Só quando meu esposo chegou na sexta-feira à noite foi que elas levaram, já depois de mais de 24 horas que ele tinha nascido. E aí fiquei no hospital me recuperando e daí começou mais uma luta, porque 3 dias depois, no domingo, era domingo, Dia das Mães. E eu já estava assim, saturada de estar em hospital, né? Porque o ambiente hospitalar já desgasta muito a nossa mente, da gente ver tantas coisas e né, o ambiente já desgasta muito o psicológico. E eu já estava assim com o meu psicológico muito abalado por tudo que eu tinha passado, né, muito fragilizada.
E eu lembro que era o Dia das Mães, eu estava longe do meu filho mais velho, longe da minha mãe. E o médico chegou no domingo e eu toda feliz achando que ia para casa. Hoje eu vou para casa, já 3 dias da cirurgia, né? Vou para casa. E eu lá só esperando a minha vez, ele dando alta lá para as outras pacientes. E eu esperando a minha vez. Aí quando ele chegou perto de mim, eu, doutor, vou para casa? Aí ele olhou assim para mim e falou assim: minha filha, você tem consciência do que aconteceu com você? Minha filha, você ia morrendo. Agradeça a Deus por você estar aqui hoje. Aí eu já comecei a chorar, que eu sabia que eu não ia para casa. Aí ele, você só vai ter alta quinta-feira. Talvez quinta-feira. Aí pronto, aí já... o que já estava fragilizado, eu fiquei mais ainda, né? Comecei a chorar longe de todo mundo. Ele só ficou alguns dias comigo, teve que, né, vir para casa por conta do trabalho, só podia ficar 5 dias. E aí a minha irmã foi para ficar comigo e aí eu comecei a ter crise de ansiedade muito fortes. Eu não dormia. Eu passei dias sem dormir, 0. Eu tirava assim cochilo já de manhã e quando eu dormia eu tinha sonhos terríveis. Tipo assim, escuridão, eu caindo em buraco negro e sonhos terríveis. Assim, eu nem gostava de dormir. Eu não conseguia deitar para dormir. Não conseguia relaxar, nada. E aí, né, fiquei naquela angústia, comecei a fazer um tratamento com ferro puro na veia. Tive que tomar 5 ampolas, porque as minhas hemoglobinas estavam baixíssimas. O normal de uma pessoa é 14, que no dia lá o médico me explicou, né? O normal é dar no exame de sangue lá 14, e as minhas estavam dando 4. Estavam baixíssimas. E aí ele falou, né, que eu ia fazer esse tratamento com ferro, que o tratamento se encerrava na quarta-feira, não podia tomar tudo de uma vez, tinha que tomar 2, dar a pausa de um dia, toma mais 2, no outro dia eu tomava 1, porque era muito forte. E tanto que quando eles chegavam lá, que a gente ficava se olhando caindo, só podiam cair, tinha um tanto de gotas que podia cair por minuto, porque para não agredir, assim, para não entrar tudo de uma vez, né? Era um líquido assim preto, eu até brincava de dizer que era Coca-Cola, porque é muito parecido com Coca-Cola. E aí fiz o tratamento com ferro, terminou na quarta-feira. Na quinta-feira, já ansiosa, querendo ir para casa, os meus braços já eram isso daqui. Ficou tudo roxo, dos 2. Isso, aqui... De tanto acesso, De tanto né? acesso. Aqui, tudo, fiquei toda roxa. Tanto que as enfermeiras chegavam e tinha pena de me furar, porque já era toda roxa. Aí, na quinta-feira, dia 14 de maio, depois de 12 dias, né? Fiz os últimos exames, né? Os exames foram, né, melhores, porque eu tinha feito tratamento e tudo. E aí, graças a Deus, o médico me deu alta e eu consegui vir para casa. Depois de 12 dias no hospital, né, 12 dias de batalha, cheguei em casa com meus filhos e para mim foi uma emoção muito grande, porque eu tenho certeza até hoje que Deus me trouxe de volta à vida. Tanto que o médico falou que eu estou viva hoje, ele falou no dia, né? Você está aqui, agradeça a Deus, porque não era nem para você estar aqui. Então, eu tenho certeza no meu coração que Deus me trouxe de volta à vida. Eu sou um milagre de Deus. Não era para mim estar aqui, mas o Senhor me deu mais essa chance, né, de estar aqui, de poder cuidar dos meus filhos, de cuidar do meu esposo, cuidar do meu lar. E eu só agradeço a Deus que, em meio a tantas perdas, né, assim, que a gente já tinha tido, a gente já tinha sofrido tanto com a perda da nossa primeira filha, que era o nosso maior sonho. A gente sonhou muito com a nossa primeira filha de ser uma menina, e era uma menina, e, né, já aconteceu tudo que aconteceu com ela, a gente perdeu. E Eu queria até perguntar sobre essa experiência, né, de ter perdido o primeiro filho, né, a primeira filha, que era uma menina, né, a primeira filha, porque eu já vi algumas mulheres, né, falando do medo que tem, né, o desejo muito grande de ser mãe, de constituir família, mas o medo que tem de perder, se aquilo vai abalar o emocional dela, se perder não vai querer ter mais, sabe?
Eu queria muito ouvir dessa experiência, porque vocês perderam o primeiro, mas não desistiram, né? Tanto que Deus abençoou com 2 filhos depois dessa perda. Ou seja, aquela prova que foi necessário passar naquele momento ali, mas Deus não privou vocês desse presente, né? Que a palavra fala, né? Que os filhos são presentes de Deus. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência, de ter passado por isso e como vocês conseguiram vencer uma experiência como essa, porque é diferente, né? A pessoa que perde a criança já ainda no útero, você chegou a ter o parto. Sim. Não foi? Vocês chegaram a ver a criança. Ou seja, é algo relativamente até mais impactante, né? Eu gostaria de ouvir um pouco da experiência de vocês dois em relação a isso. Assim, eu vou falar assim, para mim particularmente, né? Foi algo assim muito fragilizante, porque como eu falei, era o nosso maior sonho era ter uma filha menina. Quando ela nasceu, eu não tinha consciência que ela poderia falecer. Eu achei que o fato dela ser prematura extrema, ela não corria risco de vida. Eu não fui preparada para isso, né? Com o tempo, ela na UTI, com o tempo que eu comecei a ver, assim, a gente, né, se faz amizade com outras mães, eu vi outras mães que eram próximas a mim perdendo os filhos, e aí eu comecei a criar aquilo assim na minha mente, a minha filha pode falecer, porque aí começou a chegavam bebês que tinham nascido da mesma idade gestacional dela, que não passavam de um dia, e eu ficava, poxa, minha filha ainda está aqui. Glória a Deus por isso. E ela ainda ficou viva por 45 dias. E era assim, uma montanha-russa. Tinha dias que eu chegava na UTI, a Mariane melhorou, a Mariane, né, saiu do tubo, a gente conseguiu desentubar. E outro dia eu chegava lá, a Mariane teve apneias muito fortes, que era quando o oxigênio do corpo dela baixava muito. Ela chegou a ter apneias de que o oxigênio dela ficava 0. E no sábado, antes dela falecer, ela teve uma assim fortíssima que os médicos me tiraram de dentro da sala, porque eu já me desesperei, achei que ela ia falecer ali mesmo. Ela teve hemorragia na cabeça, ela teve hemorragia no pulmão, e de tudo isso ela se recuperou. Então eu criei assim na minha mente que ela iria sair dali. Eu não acreditava que ela não iria resistir. E até hoje, assim, eu até falei isso esses dias, que até hoje eu meio que me sinto ainda um pouco culpada por ter sido ingênua, assim, de não saber que aquelas dores que eu estava tendo no trabalho de parto, que hoje eu penso assim, pois se eu soubesse, assim que eu comecei a sentir... Elas eram intensas ou era mais para um desconforto? Intensas. Eram muito intensas. Só que eu não tinha noção de que era um trabalho de parto. Nunca achei que seria possível, com 6 meses, entrar em trabalho de parto. E aí eu fico assim, poxa, será que se eu tivesse ido antes, eu tinha conseguido segurar ela por mais tempo? Mas também eu creio que... Mas nessa primeira não tinha feito aquele procedimento? Não, eu não sabia. Não sabia ainda, né? Não sabia que tinha esse problema. Então, possivelmente não teria o que ser feito. Né? Então, eu acho que não é nem bom você ficar se culpando por algo que você não tinha consciência do que deveria ser feito, né? E eu gostaria de saber... como foi, porque nós somos cristãos, todos nós aqui somos cristãos e fazemos a obra de Deus ativamente. Como foi o impacto dessa experiência na vida espiritual de vocês? Porque quando a gente passa por processos dolorosos, muitas vezes a gente tende a questionar o Senhor, a não entender os planos, os desígnios de Deus. Às vezes dá vontade de se rebelar, de largar a obra, de deixar, será que vale a pena? Muitas vezes a nossa fraqueza carnal nos leva para esse lado. Então eu queria saber de vocês que prevaleceram, perseveraram e prevaleceram, como foi passar por esse processo no ponto de vista espiritual da vida de vocês. Porque vocês perseveraram e venceram. E hoje estão aqui. E muito mais vão fazer para o reino de Deus. Mas muitos dos nossos irmãos passam batalhas dia após dia. E para mim, pessoalmente, uma batalha dessas, de perder um filho, eu acho que é uma das piores coisas, né? Tem até um dizer, né? Que jamais um pai ou uma mãe deveria enterrar um filho, mas sim o filho de enterrar os pais, né? E eu gostaria de saber a experiência espiritual de vocês, como é que vocês lidaram, com a fé de vocês lidou com isso, para que nós possamos
edificar, dar uma luz para os nossos irmãos que estão passando prova também nesse momento. Na verdade, assim, essa situação foi a situação definitiva para nos aproximar de Deus. Porque glória a Deus. Até então a gente, na época, nós não éramos casados, né? A gente estava um pouco afastado, não estávamos, né, firmes nos caminhos do Senhor. Eu nem consigo nem imaginar, irmão Edson, diácono Edson, não sendo assim fervoroso, não consigo imaginar. E assim, pastor, irmãos que estão em casa, paz do Senhor, boa noite a todos. Nessa época, eu particularmente eu não tinha tanta maturidade, porque eu ainda me considero um novo convertido, né? Só que no início dessa perca, logo nessa perca, eu tinha acabado de nascer. Então na época me gerou um certo desespero, né? Porque pra gente que é cristão, quando a gente passa por um momento de dor, a gente pode, né, ficar triste, vários dias triste. O que eu acredito é que a gente não pode se desesperar, porque a partir do momento que a gente se desespera, eu entendo assim, a partir do momento que a gente se desespera, a gente perde totalmente a fé. Então na época eu me desesperei muito. É antagônico, né? Desespero e a fé, porque a fé sempre nos leva a crer que para toda situação, por mais dolorosa que seja, existe esperança, né? Isso, pastor. E na época eu fiquei muito desesperado, tanto que quando a gente recebeu a notícia dessa perca, que a gente perdeu aliás, porque eu nem digo perdeu, né? Isso é um modo de falar, porque quando a gente é cristão, quando a gente tem um Deus, quando alguém parte, a gente não perde, porque a gente sabe para onde vai, né? Então a minha filha nesse momento está no céu, está com o Senhor. Então, glória a Deus. Diz o apóstolo Paulo, né, que morrer é lucro, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Então assim, a gente fala perder porque é um modo de falar, né? Mas a gente não perdeu. Então quando o Senhor recolheu, acho que a melhor forma, a palavra que se encaixa, quando o Senhor recolheu ela, aquele momento eu não entendi, tanto que ela teve condição para resolver tudo, questão de funerária, como é que ia ser o enterro, e eu não tinha condições para nada, porque eu desabei, né? Porque eu sempre tive um sonho de ser pai de menina. Isso é até meio, como é que eu posso dizer, meu contraditório entre aspas, porque a maioria dos homens quer menino, né? E eu sempre quis uma menina. Meu sonho era ser pai de menina. Eu também eu tenho esse desejo de ser pai de menina também. Mas na minha casa só nasceu menino, né? Meu irmão, minhas irmãs, só menina. Aí eu fico meio que no devido. Não, agora eu preciso dar um neto menino pro pastor. E assim, eu sempre tive esse sonho. Então quando ela partiu, quando o Senhor recolheu, eu não tive condições para nada. Sim, 2 dias antes dela falecer, o hospital tinha ligado pra gente, ligou pra mim, né? Eu estava na igreja, ela tinha descido para casa e eu ainda estava na igreja. E quando eu recebi a notícia de que ela estava muito mal, de que a gente precisava ir lá, então eu já me desesperei ali, né? Eu gritava mesmo, como pode-se dizer que foi um escândalo assim no modo da forma que eu me comportei. Então a médica ligou, pediu pra gente ir lá, isso tarde da noite, né? O pastor Clécio, mais um irmão foi com a gente, levou. E da igreja até a casa da minha sogra, porque no tempo eu estava morando lá, eu acalmei logo ela, né? A minha esposa, a Damares, e disse para ela: minha filha, independente do que venha acontecer, vamos confiar. Deus está no controle. Deus sabe o que Ele faz. Então vamos confiar. Então a gente foi para o hospital e recebeu a notícia de que ela já estava muito mal. Ela já não estava mais Ela não estava mais comendo. Ela já estava na verdade ela pegou uma infecção hospitalar, né? E essa infecção atingiu os rins dela. Ela já ficou sem se alimentar, ficou sem fazer xixi, porque os rins pararam.
e ela passou 2 dias sem fazer xixi. E já estava expelindo também um líquido verde, né, de dentro. O maior problema foi ela não ter urinado, né? Tanto que hoje assim, a gente pensa e a gente tem que dar valor, né, às pequenas coisas, porque posso dizer assim, minha filha se foi por uma infecção que impossibilitou ela de urinar e por isso foram parando os outros órgãos e ela veio a falecer. Então, hoje a gente tem que dar valor às mínimas coisas, né? Até uma urina que a gente faz, uma água que a gente pode beber. Em tudo dai glória, né? Justamente. Em tudo dai glória. Quantas pessoas estão nesse momento no hospital que, para se ter uma melhora considerável, para a gente parece algo pequeno, né? Uma besteira. Mas nesse momento tem pessoas no hospital que precisam somente urinar. Tem a mãe da irmã aqui da igreja, né? A mãe da irmã Lidiane Leite, irmã Tânia, né? Ela há meses que enfrenta um problema de saúde, já teve muitas vitórias e glória a Deus por isso. É também uma pessoa que Deus mesmo que sustentou a vida dessa irmã. Mas ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. E a única coisa que ela precisa realmente é que os rins voltem ao funcionamento normal para que ela possa voltar a urinar normalmente, para expelir, né, as toxinas. Você vê uma coisa tão simples que a gente faz diariamente, várias vezes por dia, e a gente não dá o valor àquilo, né? A gente tem um alimento todo dia, mas quantas pessoas vão dormir sem ter comido nada? Semana passada eu encontrei um homem na rua que estava desesperado porque não tinha comida para ele, não tinha comida para a esposa dele, não tinha comida para a filha dele. Procurava os vizinhos humilhavam ele para dar 1 xícara de açúcar, 2 colheres de café, sabe? E a gente esquece de dar graças a Deus pelas bênçãos e os livramentos que Deus nos dá, porque a gente está tão acostumado com a graça que a gente diminui o valor dela. E além disso, além de diminuirmos o valor da graça do Senhor e nos tornarmos ingratos a Deus, por causa desses falsos evangelhos, dessas falsas doutrinas que a gente vive hoje em dia, de teologias da prosperidade, que incute na mente dos nossos irmãos que Deus tem que fazer por nós para se mostrar ser Deus, inverte os papéis, nós que somos servos passemos a ser o Senhor, porque nós decretamos, nós fazemos, não, sabe? E nós gradativamente estamos cada vez mais exigentes com a graça do Senhor. Cada vez mais exigimos que Deus manifeste o seu poder e mova tudo, o sobrenatural e o universo em favor das nossas causas, porque se Ele não fizer isso, para nós Ele deixa de ser Deus. O evangelho triunfalista, pastor, ele traz isso. Ele prega isso para as pessoas, de que o cristão ele não deve passar por dor, ele não deve perder nada. É proibido sofrer por causa de Cristo. Ele não deve perder nada. Quando ele adoecer, ele não tem que tomar remédio, tem que orar. Então o evangelho triunfalista ele traz tudo isso. Mas só que quando a gente vai se aprofundar o estudo da Bíblia, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que a dor, ela faz parte do processo. A perca, ela faz parte do processo. O choro, ele faz parte do processo. Ele tem que fazer parte da vida do cristão. Porque se ele não tiver isso, imagine só se a gente não tivesse dor, não tivesse perca, não tivesse não ia tristeza, dar valor às coisas boas. E a gente não ia reconhecer Deus, porque ia estar tudo bem. Então Deus, ele permite que aconteça isso nas nossas coisas. Não é nem para Deus nos conhecer, mas é para a gente conhecer a Deus, né? Então, porque até por meio das aflições nós podemos chegar. Tem um irmão meu que fala que muitas pessoas elas resistem a Deus até chegar no leito da morte. Só um minutinho. Hoje eu entendo assim que tudo que a gente passou, né, concernente à nossa filha, não foi um castigo de Deus. Eu ouvi pessoas chegaram para mim e diziam que a gente, vocês passaram por isso porque
vocês não eram casados. Deram brecha. Né? Mas eu não entendo isso. assim. Eu não entendo assim que foi um castigo de Deus, não. Eu entendo que foi algo que Deus permitiu que nós passássemos para nos aproximar dele. Porque realmente foi isso que aconteceu. Depois que, né, o Senhor a recolheu, a gente se aproximou mais de Deus. Então, hoje eu entendo que foi algo que fez parte do nosso processo como casal, né? Do que Deus tinha preparado para nós, algo que Ele precisou fazer para que a gente se aproximasse dele, como graças a Deus hoje nós nos aproximamos, né, dele, nos casamos, tivemos mais 2 filhos, o que não deixou de ser não deixaram de ser gestações difíceis, porque a gente já estava casado, já estava sobre as bênçãos de Deus. Não foram 2 gestações extremamente difíceis. Eu passei pelo que eu passei na minha última gestação. Sim. Então eu entendo, hoje eu entendo que realmente foi algo que fez parte do nosso processo como casal e do nosso relacionamento realmente com Deus, de nos aproximarmos de Deus. Isso é tremendo, né? Sim, pastor. E os irmãos que estão em casa, eu sempre costumo dizer que eu e a minha esposa, a gente não teve um relacionamento, questão de namoro, exemplar. Até porque na época a gente estava em fornicação. Em fornicação a Bíblia deixa bem claro que é pecado. Então assim, até porque também eu tinha vindo do mundo, né? Eu estava afastado, passei um tempo afastado. E quando eu conheci ela já não estava firme na igreja. Então assim, a gente não teve um namoro exemplar. O nosso casamento também não é 1000 maravilhas. Eu não posso ser hipócrita para o senhor e para os irmãos que estão nos ouvindo. Não é porque eu sou pregador, porque eu prego, porque eu sirvo como um diácono na minha igreja, que a gente tem um casamento que é 1000 maravilhas. Isso não existe. Verdade. A gente está num processo ainda. Isso. A gente está num processo de ser moldado. A gente ainda passa por muitas dores. A gente ainda enfrenta ainda algumas dificuldades, algumas desavenças entre a gente, né? Então a gente passa por tudo isso. Eu entendo que o Senhor está nos moldando. Então esse processo de moldar, como eu preguei essa semana na igreja, é um processo dolorido. Tem que causar dor. A madeira, quando ela vai ser esculpida, transformada, tem que ser arrancado, né? Pega o formão com um martelo e vai arrancar até ela poder chegar ao ponto que ela tem que chegar. O vaso também, quando a gente vai lá para Jeremias 18, a gente vai ver lá que o vaso, antes dele se tornar vaso, ele é barro. Então até ele se tornar vaso, ele vai ter que se submeter à mão do oleiro, justamente. Então ele vai passar pelo processo da modulação, né? Então eu entendo que eu, minha esposa, a gente ainda está nesse processo ainda do barro, a gente ainda está sendo transformado em vaso. Então a gente passa ainda por muitas coisas, mas isso faz parte do processo, porque esse processo ele vai causar amadurecimento em nós. Sim. Porque esse processo ele causa isso em nós, ele tem que causar. É por isso que o cristão ele tem que passar por isso. Então muitas igrejas estão acostumadas com esse evangelho triunfalista, que não pode passar, que o crente tem que comer o melhor dessa terra. Hoje em dia o sinônimo de uma pessoa abençoada por Deus é uma pessoa que tem uma vida fácil, confortável, livre de problemas e de provas. Isso, pastor. Sendo que isso é totalmente antibíblico, né? Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é o que eu tenho falado para a igreja o ano quase todos. Eu sempre falo: veja quem na palavra de Deus mostrou uma fé verdadeira, uma fé poderosa. Os profetas, os patriarcas, os apóstolos. Nem mesmo os reis piedosos, como o rei Davi, tiveram vida fácil. Mas nós queremos ter uma vida mais fácil do que a de Davi. Nós queremos ter uma vida mais fácil do que a dos apóstolos. E o processo, pastor, o processo dessa provação, seja ela causar dor, causar percas, é um processo que Deus nos faz passar
como eu havia dito, né, não é nem para Deus nos conhecer, porque Deus já nos conhece suficientemente. Melhor do que nós mesmos. Quando Jó ele foi passar pela prova lá, pelo processo lá, veja que o próprio Deus testifica para Satanás como ele era. Então Deus já conhecia Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus se orgulhava de Jó, se orgulhava do caráter de Jó na presença dos anjos e do próprio Satanás. O próprio Deus testifica, né? Observaste o meu servo Jó. Então Deus permitiu que Jó passasse por aquilo. Não foi para mostrar para Satanás que Jó era daquele jeito, porque Deus não tem nada para mostrar para Satanás. Também não foi para que Deus pudesse conhecer ele, porque o próprio Deus já conhecia ele. Foi para que Jó pudesse contemplar poderosamente o poder de Deus. É tanto que mais lá na frente, eu até separei aqui, eu posso ler, né? Pode, é tremendo o livro de Jó. É tanto que mais lá na frente, quando ele passa pelo processo daquelas dores, daquelas percas, perdeu filhos, perdeu os empregados, perdeu os seus animais, foi abandonado pela família, né? A sua esposa perdeu a saúde, perdeu os tudo. Amigos que a princípio era para consolá-lo começaram a apontá-lo. Então assim, todo aquele processo de Jó, ele pôde contemplar Deus de forma melhor. Embora Jó fosse temente a Deus, ele ainda não conhecia Deus na sua totalidade. É tanto que lá na frente, lá no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, embora Jó fosse temente a Deus, aquela prova foi necessária para Jó poder contemplar Deus com os olhos. Então, pastor, o processo que a gente passou desde da Mariane, né, da nossa filha, até o nascimento do Luiz Paulo, foi um processo que nos ajudou, como eu estou dizendo para os irmãos, a gente ainda não está da forma que Deus quer, a gente está num processo, a gente está sendo trabalhado. E é o que eu falo para meus irmãos na igreja: nunca esteja conformado com quem você é. Nunca, se você acha que já fez muito, saiba que você pode fazer mais. Se você acha que está sujo, saiba que você pode se limpar. Sabe? É o que eu sempre falo para meus irmãos. E o apóstolo Paulo fala, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós sempre podemos nos aperfeiçoar mais. Sempre podemos. O pior inimigo das nossas vidas, eu não digo que não é nem Satanás, somos nós mesmos. Nosso coração vaidoso, sabe? E no momento que a gente se considera bom o suficiente, ou que já fez o suficiente, aí a gente deu o primeiro passo para a queda, porque toda queda começa pela vaidade. Foi a queda de Satanás, foi a queda do homem, né? Quando a serpente falou para Eva: olha para o fruto, vê como o fruto é bonito, se comer do fruto certamente será semelhante a Deus, né? Então você vê, tudo parte da vaidade no coração do homem. E eu acho excelente o exercício do apóstolo Paulo, porque não sei se para você ele é, mas para mim o apóstolo Paulo foi o maior evangelista de todos os tempos. Com certeza, o maior apóstolo de todos os tempos. E ele tem, ou seja, a obra que o apóstolo Paulo realizou para o reino de Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor, perdura até hoje. Até hoje nós nos inspiramos por meio de suas palavras da obra que ele deixou, né? Ela perdurou, ela deixou um sinal não apenas no reino espiritual, mas até aqui na terra. Mas ele, mesmo tendo realizado essa obra tão grandiosa, o que é que ele fala dele mesmo? Ele fala: eu que sou o menor dos santos, eu que dos pecadores sou o maior de todos. Um exercício de humildade para saber que não importa o quanto você já realizou, para Deus você pode fazer ainda mais. Pastor, eu costumo dizer que eu particularmente eu tô igual, eu me identifico muito com Pedro. Inclusive é um dos homens da Bíblia que eu mais gosto. Porque Pedro, por muitas das vezes, ele caiu por achar que estava preparado. Ah, Senhor, não vou te negar. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Contigo irei até a morte, até prisões, até cadeias e até a morte. Eu não vou te negar. É como trazendo para o ditado popular, é como se Pedro dissesse assim: Senhor, eu estou contigo e não abro. Né? Eu estou contigo e não abro. Só que Pedro não estava preparado. Então eu me identifico muito com Pedro, porque quantas vezes, pastor Tiago, eu me achei que estava preparado o suficiente.
Mas aí quando veio algo que Deus permitiu, eu vi que eu não estava. Então é como eu estou dizendo aqui nessa noite, eu ainda estou num processo. Eu ainda estou sendo moldado. Eu não quero ser hipócrita de dizer que eu já estou preparado o suficiente. Não. Eu estou no processo. Eu e minha esposa ainda estamos no processo. O que Deus tem para fazer na nossa vida é grande. Glória a Deus. E a gente tá querendo ser moldado por Ele, né? Então eu me identifico muito com Pedro. Pedro, ele achava que era preparado, que era aquilo, que era isso. Pedro, ao invés de estar orando, né, lá no Getsêmani, Pedro estava dormindo. E Jesus havia avisado para eles: olha, orem comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro é o primeiro que tira a espada, fere a orelha de Malco. Só que o Pedro de Atos é um Pedro totalmente diferente. Depois que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Isso, ali foi a restauração, né? Que Deus fez a restauração em Pedro. Então a partir daquele momento ele foi outro, né? Então quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens lá em Atos 2, o Pedro que não orava, que estava dormindo lá no Getsêmani, era um Pedro totalmente diferente que estava indo para a oração da hora nona. O Pedro que estava ferindo no Getsêmani era o Pedro que estava dizendo para o coxo: levanta e anda. Totalmente diferente. Então eu me identifico muito com ele e espero estar nesse processo até Deus me pegar mesmo assim e dizer: meu filho, agora você está pronto, agora eu vou lhe levantar, né? Eu inclusive até tenho muito medo, pastor, né, de me perder. Eu tenho muito esse temor. Eu não sei se é errado, mas eu tenho esse temor de me perder, né, no meio desse processo, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. É o que eu disse para essa semana para minha esposa: eu não quero mais voltar para o mundo. Eu não quero. Se for para mim voltar para o mundo, que Deus me tire desse mundo e me leve, porque eu tenho muito medo de viver também aquilo que não é para mim viver. As pessoas acham muitas das vezes, muita gente cai no engano, pastor Tiago, de achar porque prega em uma igreja, prega em outra, está toda semana pregando na igreja, está vivendo a vontade de Deus. Poxa, tem calma, isso aí não é obra de Deus em totalidade. O que tu é para viver, tu ainda vai viver. É o que o meu pastor sempre diz muito para mim, né? É isso, cuidado para tu não abortar o que Deus tem para ti. Sim. E eu tenho esse medo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pregar, né? A minha esposa diz muito que se eu pudesse estar pregando lá na igreja toda semana, eu estava. Eu gosto de anunciar a palavra de Deus. Só que eu não quero, pastor Tiago e demais irmãos, viver o que Deus não tem para mim. Se Deus quiser que eu fique dentro só da minha igreja, da minha congregação servindo, eu quero ficar porque é a vontade dele. Se Ele quiser futuramente me dar uma congregação para me cuidar como pastor, eu quero cuidar. Eu só não quero viver o que não é para mim. Isso eu tenho muito medo, se perder no meio desse processo. Eu me identifico com isso que você fala, irmão, porque muitas vezes a gente mistura o que a gente quer com o que a gente acha que Deus quer, né? Muitas vezes a gente acha que o desejo que a gente tem, às vezes é parte do Senhor, mas muitas vezes parte da vaidade, né? Da vaidade, porque, queira que não, o pregador, ele está numa posição de destaque. Ele conquista a admiração dos irmãos pelas palavras de poder, de edificação, de exortação que ele lança, né? Mas muitas vezes não é isso que Deus quer pra gente. Quantas pessoas não tem aí que querem cantar, mas não têm capacidade, preparação para isso, e muitas vezes nem buscam se capacitar. Elas poderiam buscar meios para se capacitar, para se aperfeiçoar. E eu acho terrível as pessoas que se dispõem a fazer a obra do Senhor sem se ofertar completamente para esta obra. Está entendendo? Uma pessoa que se dispõe a pregar, mas mal lê a Bíblia, não estuda, não se aprofunda. Como eu vi esta semana mesmo, passando por uma igreja, eu vi essa semana mesmo não sei se era um pastor, mas o pregador falando lá que não precisa que a igreja não precisa de estudo bíblico, não precisa de discipulado, que os pastores, o pregador não precisa estudar teologia, não precisa dessas coisas, porque muitas vezes a pessoa acaba entrando no engano. Eu acho que
quem se presta a pregar a palavra de Deus, ele tem que procurar conhecer o mais profundamente possível. Quem se dispõe a inspirar a igreja de adoração, que a gente chama assim hoje em dia de levita, né? Ele tem que procurar se capacitar, se preparar para aquilo, para oferecer da forma mais excelente possível, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas hoje que fazem a obra do Senhor de forma vaidosa e não por excelência, né? Eu tenho muito medo também porque a gente tem alguns anos de carreira, né, no caminho da graça, e a gente vê ao longo desses anos muitos homens e mulheres de Deus que se ergueram com autoridade e poder, mas que deixaram a vaidade subir o coração e se perderam por causa dessa vaidade, e caíram, mas não perceberam ainda que caíram, sabe? E pessoas como essas que lideram outras pessoas, que lideram ovelhas do Senhor, sabe? E a gente não sabe para onde está liderando, né? Pela fé a gente espera que em algum momento da caminhada, da trajetória, da carreira de cada um deles, Deus vai colocar as coisas no lugar, porque eu não confio em mim mesmo, né? Maldito do homem que confia no homem, né? Isso. E quando a palavra fala isso, a palavra não fala que confia no outro homem, é no outro em si mesmo, né? Mas bendito é quem confia somente em Deus. Eu não confio em mim mesmo, então eu tenho a confiança no Senhor, sabe? Por isso que eu falo a questão do exercício de humildade, de sempre admitir que talvez eu possa estar errado, talvez eu possa estar equivocado, talvez eu não esteja verdadeiramente no centro da vontade do Senhor, e sempre buscar. E a palavra de Deus sempre é a nossa direção para todas as coisas. E assim, pastor Tiago e os irmãos que estão nos acompanhando, em meio a isso tudo que a gente passou, inclusive falando agora um pouco da minha parte a respeito do processo lá que a minha esposa passou, eu costumo dizer que a dor que ela sentiu no corpo, eu senti na minha alma. Eu acredito, irmão. Porque tem gente talvez não acredite. Pois é, eu senti na minha alma. Mas quando o casal é verdadeiramente uma só carne, a dor de um extrapola para o outro. Eu sei, eu acredito. E assim, pastor, dias antes dela ir para o hospital, eu tive um sonho. E nesse sonho, a minha mãe que estava grávida. E ela começou a sentir dor, isso num sonho. E ela morreu. E colocaram ela dentro do carro. E num sonho eu ficava questionando. Eu dizia: peraí, mas a mãe não está grávida, a mãe não pode engravidar. Quem está grávida é a Damares. Então a partir quando eu acordei, eu comecei a ficar pensando naquilo, né? E eu ficava perguntando ao Senhor: Senhor, será que eu vou perder a minha esposa? E eu senti que naquele momento, pastor, Deus foi preparando o meu coração. É tanto que quando a gente foi para o hospital, o único pensamento que vinha na minha cabeça era esse: vai acontecer alguma coisa. Então Deus estava me preparando, estava me dando estrutura. Vai acontecer alguma coisa. Até o dia dela ter o Luiz Paulo, vinha isso na minha cabeça: vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Então, quando ela começou com os procedimentos e tal, inclusive do Luiz Paulo, eu tive uma participação direta no parto, né? Eu vi todo o processo. O meu pastor sempre brinca comigo, né? Diz: rapaz, você é corajoso, viu? Eu vi todo o processo, eu vi a criança nascendo, eu vi todinho. Eu ajudei particularmente a médica. Então eu vendo o meu filho nascer, vendo mesmo, literalmente, eu vendo a criança sair. Então depois, é tanto que eu cortei até o cordão umbilical, né? A médica perguntou se eu queria. Inclusive,
Tá aqui até as linhas, né, que As linhas que estavam no duas útero dela, das duas cerclagens. cerclagens. Essa aqui é do Pedro Emanuel, e essa aqui é do Luiz Paulo. Isso aí que eles colocaram no colo do útero Para segurar as para crianças, poder segurar né? as crianças, né? Então, pastor e demais irmãos, passando por aquele processo, depois Mas uma que coisa, algo tão pequeno É. que produziu algo tão maravilhoso na vida de Isso. vocês, né? Ô, E glória. eu creio que Deus usou essas duas linhas para que é a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Então a minha esposa passando por todo aquele processo, quando a criança nasceu, então Deus trouxe no meu coração uma estrutura. E naquele momento Ele falou comigo, é agora. Então pronto, aí começou todo o processo. Pastor, eu nunca tinha visto tanto sangue como eu vi na minha vida. E os coágulos de sangue que o médico arrancava de dentro dela era grande, né? Tanto que antes dela ir para a cirurgia, o médico veio, fez o processo e tinha 2 médicos e ele tirando os coágulos de sangue de dentro dela. E eu perguntei ao médico, o que é que está acontecendo? Doutor, o que é que está acontecendo? Aí ele só disse, está tudo bem. Aí eles olharam um para o outro e saíram. Disse, vai acontecer alguma coisa. Aí voltaram ela dentro de uma sala e ela toda se tremendo, já ligando, como ela disse, já ligando para um hospital que tinha estrutura de UTI, porque o que a gente estava, o hospital municipal que a gente estava, que inclusive era até o Gonzaguinha, ali da Messejana, não tinha estrutura de UTI. Então começaram a ligar, pedindo que tivesse uma vaga e jogando o lençol. Tinha que ser uma transferência de Urgência, né? E colocando o lençol em cima dela e ela toda se tremendo mesmo, e começou a delirar. Eu mandei a mensagem pro meu pastor, falei, meu amigo, eu tô perdendo a minha esposa, me ajude, ore aí, me ajude. E eu pedi ao Senhor. E eu fui para detrás dela, fui para trás da cabeça dela para ela não me ver, mas ela acabou me vendo, eu chorando e pedindo ao Senhor, disse, Senhor, tem misericórdia. Não leva a minha esposa não. Deixa ela aí. Então, Deus ouviu a minha voz e a voz de outras pessoas que estavam orando por esse propósito. Então, Deus, Ele fez um milagre, como ela disse, né? Durante... Qual foi o horário que você entrou na... Eu entrei e era mais ou menos 00:30. De 00:30 até o horário que você saiu, 5 e pouco, não foi? Saí da sala de cirurgia era... Não, para ir pro quarto. Não, naquela hora que eu lhe chamo. Era mais 5 horas da manhã. Então, de 00:30 até esse período de 5 horas, eu fiquei lá fora, numas cadeiras, deitado, e eu não saía dali. Porque das vezes que ela foi pro hospital, eu só saía de lá se ela saísse. Seja com vida ou sem vida. Tanto que a minha sogra dizia, né? Edson, vem pra casa, que fulano de tal vai pra aí. Não, eu não vou. Eu só saio daqui quando ela sair. Da gravidez da Mariane, eu fiquei no hospital... Ficou 2 dias e não tinha... 2 ele dias. não podia tomar banho no Sem banheiro tomar das pacientes. banho, Ele sem ficou trocar de tomar roupa. Eu banho. fiquei os 2 dias lá. E eu dizia, eu só saio daqui com ela. Eu não vou sair daqui sem ela. Então, as minhas folgas, né? Que quando a gente tem filho, né? Tem direito a 5 dias... Eu fiquei lá no hospital, dormindo no chão, porque esses hospitais públicos, eles não oferecem uma estrutura para quem é acompanhante. Então eu fiquei dormindo lá debaixo da maca, botava só um lençol lá para forrar a cabeça, né? Até às vezes uma sacola com as roupas dela. Eu se deitava lá debaixo da maca, lá no chão. Isso no período da pandemia, né? Do tempo que estava no pico. E eu fiquei lá e disse, eu só saio daqui quando ela sair. Então, em 5 dias de folga que eu tive direito, eu fiquei no hospital direto. Então, eu só tive que sair realmente por causa do trabalho, né? Então, assim, pastor, resumindo, foi um processo doloroso. Mas a vitória que Deus nos deu foi grande e continua nos dando, né? Então, Glória a Deus. o que a gente tirou de aprendizado foi muita coisa, né? A gente viu que realmente não tinha amigos suficientes para poder estar ali com a gente. Só tiveram mesmo conosco quem era mesmo verdadeiro, né? Inclusive já perdi muito amigo. É tanto que essa semana eu postei até nas minhas redes sociais que eu já perdi muito amigo só pelo fato de ser crente. Sim. Isso é ótimo. Para mim isso é uma maravilha. Ser rejeitado porque eu sigo uma linha de pensamento que é a de Cristo,
Para mim isso é ótimo. Então assim, nesse período a gente perdeu muitos amigos. Jesus fala, né, também lá em Mateus 10:32, né? Ele fala até: se você ama mais a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ou seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aceitar a Jesus, eu não gosto muito dessa expressão, mas confessar e verdadeiramente seguir após Ele significa abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa. Mas a gente tem sempre a esperança, né? Que não importa o que a gente vem abrir mão aqui na terra, né? Vai abrir mão de portas, de janelas, de oportunidades, de relacionamento, de amizade, até mesmo afeta até a vida profissional, né? Mas nada disso se compara com a glória que há de vir, né? E foi muita coisa, foi muito aprendizado, pastor, que a gente tirou. É como eu disse, vou repetir mais uma vez, eu não vou estar sendo aqui hipócrita e dizer que a gente tem um casamento perfeito. Não, irmãos, a gente ainda está, muita coisa na gente que a gente ainda tem para melhorar ainda. Tem muita coisa para amadurecer ainda em nós, na nossa casa, né? Entre nós mesmos. Tem muita coisa ainda. A perfeição está só no Senhor, né? Isso. Então, o corpo de Cristo é composto de vários membros, e né? sempre vai ter algo para... membros que têm, muitos deles, se não todos, de certa forma, enfermos, né? E sempre vai ter algo, né? A gente sempre vai estar nesse processo. Até a gente subir, a gente vai estar nesse processo. Então, assim, pastor, a gente passou por muita coisa, ainda passa. Mas para a glória de Deus, o nosso casamento permanece firme, mesmo diante dessas tempestades. Nosso casamento tem permanecido firme, porque os nossos olhos têm permanecido em Cristo. Porque se a gente for olhar para a tempestade, o barco vira, a gente afunda. Mas se a gente permanecer com os olhos firmes em Cristo, Deus, Ele é poderoso para poder decretar, né? Falar em alta voz: cala-te vento, aquieta-te mar, e a gente poder passar. Então, eu dou glória a Deus por isso, dou graças a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Glória a Deus. E vamos continuar firme, né? Porque o Senhor tem nos dado vitória, tem nos ensinado muita coisa, e vamos em frente, né? Glória a Deus. Vamos em frente, porque Deus é fiel. Amém. Pois, Diácono Edson, irmã Damares, quero agradecer pela presença de vocês, o tempo, né? Eu sei que vocês vieram direto lá da igreja de vocês, né? Tiveram reunião, ensaio, e agora estão aqui. E quero agradecer muito que vocês tenham vindo participar aqui do nosso programa Profetizando as Nações, compartilhando essa experiência que vocês tiveram de forma assim tão edificante, e as palavras também que vocês dois lançaram aqui para que nós viéssemos ouvir, viu? E quero dizer que a obra de Deus é muito grande na vida de vocês. Já falei isso para vocês, Diácono. É latente em você, é latente. Glória. E o exercício de humildade é esse que você falou, né? Que o maior medo é de achar que está fazendo a vontade de Deus sem estar, né? Mas Deus lança os dons e os talentos que Ele quer usar para a obra dele. Se Ele tem lançado os dons e os talentos para o irmão estar pregando, anunciando a palavra, certamente Ele não vai lançar dons e talentos para serem enterrados ou desperdiçados, né? Ele vai lançar para que possa trazer crescimento para o seu reino, para que a palavra dele prospere nos corações daqueles que necessitam ser alimentados por sua palavra, né? E o irmão é um irmão intrépido na palavra e cheio do Espírito Santo. Amém, pastor. A irmã Damares também com testemunho de vida. Você mesmo falou, né, irmã, que hoje eu posso dizer que eu sou um milagre, como diz aquele louvor, né? Eu sou um milagre. E eu dou glória a Deus por conhecer esses milagres. Eu dou glória a Deus por conhecer esses milagres ambulantes que Deus produz, porque edifica muito a minha fé. O testemunho da irmã, o testemunho de outros irmãos que eu já pude conhecer, que já pude orar, né? E ver Deus operando poderosamente um verdadeiro milagre como Ele produziu na vida de vocês dois. Então eu quero agradecer
e dizer, né? Permaneçam firmes. Eu acho que nem precisa dizer, mas quanto mais a gente puder edificar a vida um do outro, melhor. Permaneçam firmes e inabaláveis como vocês têm sido até aqui, né? Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, como diz a palavra. Amém? Eu gostaria de pedir que o diácono Edson fizesse uma oração. Amém, pastor. A irmã Damares quer falar alguma coisa? Eu gostaria só, mais uma vez, né, de agradecer também pelo convite. Para mim foi muito edificante. Confesso que eu estava até um pouco assim apreensiva, mas me senti muito à vontade, né, de poder estar falando, compartilhando com os irmãos, com o pastor. Agradeço pelo convite, agradeço ao pastor, a pastora Rosângela, ao pastor Humberto, e nós possamos, né, sempre caminhar em frente e no que eu puder também ajudar, falar, conversar com quem está assistindo também. Estaremos sempre aqui, quem quiser, né, entrar em contato conosco, estaremos sempre aqui para realizar a obra do Senhor, fazer o que o Senhor quer que nós façamos, né? Não o que nós queremos fazer. Glória a Deus. Eu também quero agradecer. Para mim é sempre uma honra voltar a essa casa. É aqui que eu conheci Jesus. É aqui que eu me batizei nas águas. E foi até no dia 24/6/2010. Foi o dia que eu me batizei nas águas. E junto com o batismo nas águas veio o batismo também com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Então eu sou muito grato, pastor, ao pastor Humberto, à pastora Rosângela. São pessoas que eu tenho um profundo respeito, um profundo carinho. Ao Senhor também. Deus. Que Deus possa abençoar a vida também de cada um que está nos acompanhando. Que esse testemunho, que esse momento, que foi muito prazeroso, né, muito bom, possa abençoar a vida dos meus amados irmãos e possa edificar a fé de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Meu irmão, o diácono Edson pode fazer a oração. Glória a Deus. Por nós, pelos nossos irmãos aí que vão estar ouvindo o nosso programa. Amém. Tá certo? Amém. Ó Deus, tu que estás entronizado entre os querubins e tem os teus ouvidos, Senhor, inclinados para esse lugar. Esse lugar, Senhor, que o Senhor consagrou, que o Senhor separou para ser casa de oração, casa de adoração, Senhor. Tu, ó Pai, que és temível entre as nações, que todo joelho, Senhor, se dobrará quando ouvir o teu nome, Senhor. É uma honra, Pai, estar participando desse momento tão especial. O teu nome, Senhor, nessa noite foi glorificado. Porque o testemunho, Senhor, foi um testemunho e é um testemunho, na verdade, que edifica muitas pessoas. E eu creio, meu Pai, que essa noite a fé dos meus irmãos que está nos acompanhando, a fé de cada pessoa que está aqui, Senhor, participando desse projeto, Pai, será edificada e fortalecida. Meu Deus, que em nome de Jesus, assim como o Senhor nos deu fé para acreditar que nós voltaríamos a gerar filhos novamente, assim também eu peço que o Senhor reacenda a fé destas pessoas, meu Senhor, que estão na sua casa, que desistiram, Senhor, que já perderam a esperança, meu Pai, de gerar filhos. Senhor, Tu és um Deus poderoso que realiza o impossível. Assim, meu Pai, procedeu com Ana, que não podia gerar e gerou. Assim, meu Pai, procedeu com Raquel, que não poderia gerar e gerou. Assim também eu peço a Ti, meu Senhor, que esta mulher, este homem, meu Senhor, que está na sua casa, que não gera filhos, eles possam gerar, Senhor. Eu profetizo pelo nome de Jesus, meu Pai, que você que não gera, você vai gerar, porque Deus vai fazer um milagre na sua casa. Deus vai fazer um milagre na sua vida, homem. Deus vai fazer um milagre na sua vida, mulher. Não desista, porque como diz a palavra em Jó capítulo 14, no versículo 7, porque ainda há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas ainda crescerá. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, aumenta a fé deste homem, deste casal,
Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar um milagre, assim como o Senhor realizou o milagre em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Diácono Edson. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo testemunho, irmã Damares. E meus irmãos, espero que todos tenham sido edificados aí pelo testemunho e pelas palavras dos nossos irmãos aqui convidados. Que, lembrando mais uma vez, amados, se inscreva no canal, se desejar ser notificado, acione o sino e comente para que nós possamos conhecer. A gente só vai saber por nome quem está nos acompanhando se você deixar pelo menos um comentário dando a graça e a paz do nosso Senhor para nossas vidas também, nós podermos saudá-lo e orar pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, e aguardo no nosso próximo programa Profetizando as Nações. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja todo sobre toda a sua igreja, e nós dizemos amém. Ecoa do